todos, o meu nome é Daniela Arnaud, tenho 21 anos e de momento sou estudante finalista da licenciatura em Biologia Humana na Universidade de Évora. Estou aqui pois aceitei o desafio do projeto DART, onde, de acordo com a minha área de formação e como poderia deste modo ajudar a população, decidi vir aqui falar um bocadinho sobre a diabetes mellitus. A escolha deste tema deve-se ao facto de Portugal, por estudos feitos em novembro do ano passado, ser o segundo país com a maior taxa de prevalência de diabetes na União Europeia, com cerca de 9,8%, e muitas pessoas não saberem realmente em que consiste a doença, os diferentes tipos e ainda as classes de risco onde devemos de ter mais atenção. Deste modo decidi explicar um bocadinho e, o mais simples que conseguir, todos estes tópicos, de forma a termos uma população mais informada e que possa ajudar em possíveis dúvidas. A diabetes mellitus tem esta designação, pois antigamente no diagnóstico desta doença eram utilizadas formigas, pois com o aumento da glucose na urina devido à diabetes, iria surgir um aglomerado das formigas perto da urina devido à elevada concentração de glucose. A diabetes mellitus consiste numa desordem metabólica de etiologia variada que se caracteriza por uma hiperglicemia crónica, ou seja, um aumento de glucose plasmática que é provocada por disfunções tanto na secreção como ou na ação da insulina. Explicando melhor, a insulina tem um papel fundamental no transporte da glucose para dentro das células, em especial nas células musculares e nos adipócitos. Com a disfunção na secreção ou na ação desta, vai existir uma acumulação da glucose plasmática e as células dependentes de insulina não recebem a glucose necessária para o seu metabolismo. Ou seja, quando nós nos alimentamos, vai existir a degradação dos alimentos, assim dizendo, existe a acumulação da glucose no plasma e essa glucose teria que passar para dentro das células. Sem a insulina ou com uma deficiente ação da insulina, não vai existir esta passagem da glucose, como podemos verificar aqui. Existem, assim, consoante a sua etiologia, a diabetes mellitus tipo 1, que pode ser mediada por imunidade, onde ocorre destruição das células beta-pancreáticas, que são as células que produzem a insulina, e assim diminui ou torna inexistente a sua produção. Podendo esta também ser uma diabetes idiopática, ou seja, está relacionada com a disfunção na secreção da insulina, mas desta vez devido a drogas ou a toma de fármacos. A diabetes mellitus tipo 2 é a diabetes que nós mais vemos nos diferentes casos. Está maioritariamente relacionada com uma má alimentação e obesidade. Neste caso, existe uma disfunção na ação da insulina, ou seja, esta não é reconhecida pelos receptores. Aqui observamos logo uma diferença, onde a diabetes mellitus tipo 1 não existe a secreção, porque as células são destruídas, enquanto na diabetes mellitus tipo 2 esta é segregada, mas a sua ação não consegue executar a sua ação, existindo uma acumulação no plasma. Existe ainda outro tipo de diabetes, caracterizada, por exemplo, por defeitos genéticos, mas pronto, não vou abordar muito essas porque não são muito comuns, mas existe também a diabetes mellitus gestacional, que ocorre durante a gravidez e maioritariamente não permanece após o parto. Relativamente às classes de risco, estas são a história familiar de diabetes, a obesidade, a idade igual ou superior a 45 anos, a raça e a etnia, glicemia em jejum entre 110 a 126 mg por decilitro, a tolerância reduzida à glucose. Isto verifica-se com um teste de tolerância à glucose no laboratório, ou seja, a pessoa consome a glucose e após o consumo vão monitorizando em X de horas a concentração de glicemia. A história de diabetes gestacional também é uma classe de risco, a hipertensão e níveis de colesterol elevados. Já nos sintomas, temos que ter em atenção, e estes constam na poliúria, ou seja, na elevada quantidade de urina, na polidipsia, que é uma sensação excessiva de sede, e na perda de peso inexplicável. Estes sintomas vão estar todos relacionados, claro, com níveis de glicemia. Agradeço assim imenso esta oportunidade e espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas, tanto quanto a classes, a certos pormenores da doença e em que situações é que devemos de ter atenção
se estamos na classe de risco ou não. Então espero ter esclarecido algumas dúvidas e até ter entendido um bocadinho melhor em que consiste a diabetes mellitus. Muito obrigada e eu sou da Arte e tu?